A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este nosso tempo de reflexão na Palavra de Deus. É muito bom ter você aqui. Nós estamos refletindo nessa série sobre a primeira carta de João, a certeza da vida eterna, a certeza da salvação. Como podemos ter certeza de que estamos realmente salvos em Jesus Cristo? João escreve essa carta para falar exatamente a respeito disso. Ele diz no capítulo 5, verso 13, que ele escreveu essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. João está escrevendo essa carta para uma igreja no final do primeiro século. Já tinha passado um bom tempo que Jesus tinha voltado aos céus e aqueles irmãos estavam sendo perseguidos e eles precisavam de uma palavra de ânimo, uma palavra de segurança, para que eles entendessem que eles estavam seguros em Cristo Jesus, a salvação deles estava garantida na obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós também precisamos ter essa certeza. Nós também precisamos ser confortados com essa certeza maravilhosa, com essa verdade bíblica. Por isso nós estamos tratando a respeito desse assunto. E nós já vimos que João, ele traz aqui vários pontos para falar a respeito disso. Quais são os pontos que ele já abordou, que nós já vimos aqui, que pode trazer certeza da vida eterna, certeza da salvação. Então ele começou dizendo que você pode ter certeza da salvação, certeza da vida eterna, quando o fundamento da sua fé é o próprio Senhor Jesus. Nós também podemos ter certeza da salvação quando nós percebemos que a nossa relação com o pecado agora mudou, é diferente. Nós antes amávamos o pecado, vivíamos num estilo de pecado, mas agora isso mudou. Nós podemos perceber também que fomos salvos pelo fato de que a relação de Deus com o nosso pecado mudou. Antes, o nosso pecado atraía a ira de Deus. Antes, o nosso pecado nos fazia inimigos de Deus. Agora, nós somos aproximados a Deus, fomos reconciliados com Ele. Agora, há perdão para os nossos pecados em Cristo Jesus. Nós também vimos que outra evidência da vida eterna é o fato de que a nossa relação com o nosso próximo mudou. Aquele mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, agora ele pode ser vivido, a sua experiência no dia a dia, de uma forma mais profunda, de uma forma mais eficiente. Nós também podemos ter certeza da salvação pelo fato de que nós estamos em processo de amadurecimento. Nós estamos tendo maturidade espiritual. Todo salvo que nasceu de novo, assim como um bebê que nasce, vai crescendo e vai se desenvolvendo, aquele que nasce da água e do Espírito também cresce e se desenvolve espiritualmente. Nós vimos também que outra evidência da salvação é quando o amor está no lugar certo. João disse, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, é o amor colocado no lugar correto, no lugar certo. Outra evidência, e essa nós vimos na semana passada, é de que nós agora temos discernimento espiritual. Nós não confundimos as coisas, nós temos uma cosmovisão bíblica a respeito da vida. Nós temos uma cosmovisão cristã a respeito da realidade que nos cercam. Bom, e hoje? Hoje nós vamos ver 1 de João capítulo 2, verso 27 ao verso 29, a outra evidência que João trata aqui, essa nova evidência que ele trata aqui na sua carta, é a evidência de uma vida de obediência. Nós fomos salvos para as boas obras, fomos salvos para uma nova vida em Cristo Jesus, fomos salvos para uma vida de obediência à palavra de Deus. E eu quero convidar você para ler comigo o texto do capítulo 2 da primeira carta de João, nos versos 27 ao 29. Ele diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança
e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha que coisa interessante. Então, João começa dizendo no verso 27, quanto a vós outros. Por que ele está começando assim? Porque, logicamente, essa particularidade do texto está ligando esse texto que nós lemos com o texto anterior. E o que nós vemos no texto anterior foi o assunto que nós tratamos aqui na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre os falsos cristos ou os anticristos. E João havia dito que a falta de discernimento espiritual, a falta de reconhecer o que é verdadeiro e o que é falso, é um problema. Então ele agora está dizendo que quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. Quem são esses outros? As pessoas a quem ele está escrevendo. Então ele está dizendo, olha, vocês não são como aqueles que não têm discernimento. Vocês não são como aqueles que não têm discernimento espiritual e não têm uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. Vocês não são como aqueles que seguem os anticristos. Vocês foram separados para a glória de Deus. Quanto a vocês que foram separados para a glória de Deus, ele diz, a unção que dele recebestes permanece em vós. Nós precisamos entender o que significa essa palavra unção que João está usando aqui. Essa palavra é uma palavra muito conhecida de uma outra forma, de uma outra maneira, que é a palavra no grego de crisma. Então, essa unção aqui em grego é crisma. E o que é crisma? Essa palavra crisma, ela vem de uma outra raiz, de uma outra palavra, que é a palavra Christos, que significa o ungido. Cristo é o ungido. E crisma, o que é essa crisma? O que é essa unção que João está falando aqui? Ele está aqui trazendo a ideia daqueles que seguem a Cristo. Nós poderíamos dizer que essa palavra unção significa aqueles que foram separados como discípulos, aqueles que foram separados para receberem o ensino de Cristo, aqueles que foram separados para receber o ensino do ungido. Então, é isso que João está falando. João está tratando aqui de discipulado. Vocês que aprenderam de Cristo, vocês que conhecem a doutrina de Cristo, vocês que conhecem a palavra de Cristo, vocês que foram separados, vocês que foram salvos, separados, que seguem o Cristo, que aprendem do Cristo, que são discípulos do Cristo, do ungido. Então, vocês, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, o ensinamento, o discipulado, a palavra, a orientação que vocês receberam dele. João diz, a unção que vocês receberam dele, o ensinamento, permanece em vós, está em vocês. Em outras palavras, João está escrevendo aqui para igreja do final do primeiro século, ele está dizendo, vocês foram discipulados, vocês aprenderam sobre o Evangelho, vocês aprenderam sobre a doutrina de Cristo, e isso que vocês receberam permanece em vós, isso permanece em vocês, e vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine. É lógico que a gente precisa entender o que João está dizendo aqui. Eu já vi gente pegar esse texto e dizer, olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de escola bíblica, porque eu não tenho mais nada para aprender. Eu já sei de tudo, porque o Espírito Santo me dá tudo que eu preciso saber, então eu não preciso de mais ninguém. Não é isso que João está ensinando, não. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz assim, olha, verso 27... e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, ele não está falando que a gente não precisa aprender mais nada. Não é isso, não. Ele está dizendo que esses crentes que foram salvos, que foram alcançados por Jesus Cristo, eles não tinham mais necessidade com relação ao conhecimento da verdade a respeito do Evangelho.
com o conhecimento, a verdade a respeito da salvação, da vontade de Deus. Então, João está dizendo que essas pessoas, elas não tinham necessidade de um novo evangelho, de uma nova doutrina. Não. Eles tinham recebido todo o ensinamento que Deus deixou para os seus filhos. Eles tinham recebido toda a doutrina que Jesus havia ensinado a seu respeito. Assim como nós temos conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Nós não precisamos de uma nova teologia. É isso que João está falando. Vocês não têm necessidade de um novo evangelho, de uma nova teologia, de um novo mistério. Não. Tudo aquilo que Deus deveria dar a vocês, deveria ensinar a vocês, tudo aquilo que vocês devem ter acesso, já foi dado. Vocês conhecem essas coisas. Essas coisas estão ao alcance de vocês. Então o que João está combatendo aqui é aquela ideia de que sempre existe algo misterioso, inalcançável e que você só pode ser salvo se você tiver acesso àquilo que é do mistério, do misterioso. João está combatendo aqui uma coisa chamada protognosticismo. Ele está combatendo aqui o protognosticismo. O gnosticismo ensinava que para ser salvo você precisava acessar um conhecimento misterioso que apenas os iluminados poderiam alcançar. Não, João está dizendo, vocês receberam a verdade, vocês conhecem a verdade, não caiam nessa conversa de nova revelação, de nova vontade de Deus, de novo evangelho, de algo que vocês ainda não descobriram, de algo que Deus ainda não falou, para que vocês possam ser salvos. Então, é isso que ele está dizendo. Aí ele vai continuar dizendo, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Então, João fala de que uma vez que vocês receberam a unção, de novo, uma vez que vocês foram discipulados, uma vez que vocês foram ensinados, uma vez que vocês seguem ao ungido, uma vez que vocês aprenderam do ungido, ele vos ensinou a respeito de todas as coisas, e essas coisas são verdadeiras e não falsas. Aí João diz, olha, ok, agora permaneçam nele, permaneçam no ungido, permaneçam na doutrina que vocês aprenderam, permaneçam na teologia que vocês aprenderam, permaneçam na palavra que vocês ouviram, nos mandamentos que vocês receberam. Em outras palavras, o que João está dizendo aqui não basta apenas ter sido alcançado pela salvação, ter sido salvo e dizer assim, bom, estou salvo e agora eu posso continuar vivendo a minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque afinal de contas fui salvo pela graça, está tudo certo. Não. Ele diz, olha, vocês precisam permanecer nisso que vocês receberam. Vocês precisam permanecer nisso para a qual vocês foram separados, ungidos. Que é fazer a vontade de Deus. Que é viver uma vida de obediência a essa vontade de Deus. O que eu digo aqui é o seguinte, muitas pessoas, às vezes, elas vêm para a igreja, vêm para o evangelho, e então elas pensam que elas estão salvas e elas não precisam mais viver uma vida de obediência. Elas podem viver de qualquer jeito porque Deus perdoa mesmo, está tudo certo. Não, João está dizendo o contrário. Ora, vocês aprenderam, vocês receberam a palavra de Deus, vocês receberam o ensinamento da parte de Deus, então permaneçam nele. Permaneçam nesses ensinamentos, permaneçam em Cristo. Permaneçam naquilo que Ele ensinou a vocês. Porque ter conhecimento da vontade de Deus e não permanecer nessa vontade, não viver em obediência à vontade de Deus, não significa absolutamente nada. Então o ponto de João é o seguinte, vocês foram separados, vocês foram ungidos, vocês são discípulos de Cristo,
Permaneçam em Cristo. Permaneçam naquilo que Ele ensinou a vocês. Ficam firmes. Sejam obedientes. Levem uma vida de obediência. Levem uma vida de piedade. Nós vamos ver na próxima semana que cair faz parte. Mas nós não podemos mais viver num estilo de vida de queda. Nós devemos viver um estilo de vida de obediência. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para o seu coração? Obedeça. Seja fiel, seja obediente àquilo que você tem aprendido, àquilo que você tem recebido do Senhor. E ele diz no verso 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Isso aqui é bem interessante, porque João aqui está praticamente reproduzindo aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 7, no seu sermão, no finalzinho do seu sermão do monte. Veja o que ele diz aqui, olha, Mateus capítulo 7, ele diz assim, a partir do verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Está percebendo o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo aqui o que João disse. Na verdade, João está dizendo o que Jesus está dizendo aqui, né? Jesus está dizendo que muitos, no dia da sua volta, muitos vão chegar para ele e vai dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônio no teu nome, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E é curioso, porque o que Jesus está dizendo aqui que vai acontecer, é a verdade, essas pessoas fizeram tudo isso mesmo. Essas pessoas profetizaram mesmo. Essas pessoas expulsaram o demônio mesmo em nome de Jesus. Essas pessoas fizeram muitos milagres mesmo em nome de Jesus. Foi real. Embora existe muita maracutaia, muita falsidade nesse contexto, mas aqui Jesus está falando que as pessoas são pessoas que realmente fizeram essas coisas. E isso significa que não é porque alguém faz sinais e maravilha que essa pessoa está operando e há uma evidência de salvação nisso. Sinais e maravilha não é evidência de salvação. Porque apesar dessas pessoas fazerem essas coisas, perceba o que Jesus diz, elas praticam a iniquidade. Elas vivem na prática do pecado. Elas vivem na prática da desobediência. Ah, mas então por quê? Mas então Deus pode usar gente assim? Claro que pode. Ele faz o que ele quiser, ele é Senhor, ele é Deus. Basta lembrarmos do caso do rei, do rei Saul. O rei Saul, enquanto perseguia Davi, enquanto já rejeitado por Deus, o Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou junto com os outros profetas. A mula de Balaão, um animal, Deus usou, abriu a boca daquela mula. O próprio Balaão, que era um homem ímpio, profetizou, Deus usou aquele homem para profetizar a bênção sobre o povo dele. Deus faz o que ele quer, ele é Senhor. Isso não significa que essas pessoas estão salvas, porque isso aqui não é evidência de salvação. Porque apesar de fazer esses sinais, Jesus está dizendo, eu não conheço essas pessoas. Por que não conhece? Porque não faz a vontade dele. Ele diz isso no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aqueles da qual eu separei, chamei, ungi e ensinei e guardam a minha palavra. É isso que João está dizendo no verso 28 da primeira carta do capítulo 2. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, permaneçam em Cristo. E como que se permanece em Cristo aqui para João?
vivendo uma vida de obediência, observando a vontade de Deus, observando a sua lei, observando os seus mandamentos, observando a sua vontade. Então, uma evidência de que nós fomos salvos é que nós recebemos o conhecimento da vontade de Deus através da palavra de Deus, e nós amamos essa lei, nós permanecemos nela, não apenas nós a conhecemos, mas nós nos esforçamos para viver agora uma vida de obediência. Antes, nós mentíamos, enquanto a Bíblia diz, diga cada um a verdade ao seu irmão. Agora a gente tem alegria em ser obediente, em obedecer a palavra de Deus, em conhecer a sua lei e a sua vontade. E aí João diz, olha, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, ou seja, quando ele voltar nas nuvens dos céus, na sua segunda vinda, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Você viu o que vai acontecer lá no capítulo 7 de Mateus, que Jesus disse? Muita gente vai passar vergonha naquele dia, muita gente vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos, acontecemos. Jesus vai dizer, eu não sei quem são vocês, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não sei quem vocês são, vergonha. Então João está dizendo o seguinte, olha, não vivam apenas uma experiência emocional, mística com Deus. Não, vocês nasceram de novo. Vocês receberam uma nova vida. Vocês têm a vida eterna. Vocês foram salvos. E salvos para uma vida de obediência. Salvos para uma boa obra. Salvos não mais para viver na prática do pecado. Salvos para obedecer a Deus. Para ter prazer na vontade do Senhor. E aí ele vai concluir no verso 29 dizendo, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha que coisa maravilhosa. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Como saber se eu nasci de novo? Como você pode saber se você nasceu de novo? Que você nasceu de Deus, que você passou pela experiência do novo nascimento, se você nasceu verdadeiramente da água e do Espírito, se você nasceu verdadeiramente do alto, como saber? A resposta está aqui. Você pratica a justiça? Você vive uma vida de obediência? Ou você tem insistido, apesar do Espírito Santo ter alertado e está alertando você continuamente, você tem insistido em viver uma vida de desobediência à palavra de Deus? Uma vida de prática do pecado. Nós vamos ver na próxima semana que uma vida de prática de pecado, uma vida de impureza, não condiz com alguém que diz que recebeu a vida eterna. Porque aí é uma vida eterna para o pecado, para a desobediência? Não tem como fazer isso. Então, a evidência de que nós nascemos de novo, a evidência de que nós temos a vida eterna, a evidência de que nós somos salvos, é se nós vivemos agora uma vida de obediência à vontade, à palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E aí eu quero, antes de nós orarmos, fazer esse questionamento para você. Você tem vivido uma vida de obediência? Por acaso o Espírito Santo não tem alertado você momentos antes de você praticar o pecado? Por acaso ele não tem chamado a sua atenção? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem dado desculpas para pecados que você sabe que não deveria ter cometido? Você já tem pensado nas desculpas antes mesmo de cometer o erro? Acenda um alerta no seu coração. Não viva na desobediência. Você foi ungido, separado, discipulado, ensinado, recebeu o conhecimento da vontade de Deus para viver uma nova vida de obediência. Uma nova vida de prática de justiça. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
Então, se você não pratica a justiça, se você não vive uma vida de obediência, é bem provável que você não tem a vida eterna, não tem a salvação. Então, quero convidar você para fazer essa oração comigo nesse momento, para que Deus possa abençoar o seu coração, para que Ele possa lhe dar forças, para que você possa superar suas fraquezas, para que você possa confiar que obedecer a Ele não é pesado, não é penoso, não, que obedecer à vontade de Deus é uma alegria, obedecer à vontade de Deus vale a pena. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai que estás nos céus, obrigado pela vida eterna em Cristo Jesus. Pai Santo, fomos separados, ungidos, para vivermos uma vida diferente daquela que vivíamos. Antes vivíamos na impiedade, na desobediência, em nossos caminhos maus. Mas por Tua graça nos alcançastes, salvastes, meu Deus, a nossa vida e nos revelou Sua vontade. Antes nós achávamos normal o pecado que cometíamos, mas mediante, meu Deus, a revelação da Tua palavra, ao conhecimento do Evangelho, nós entendemos hoje, Senhor, qual é o melhor caminho. Nós, meu Deus, entendemos que as Suas leis, a Sua vontade, a Sua palavra, não é porque o Senhor é um Deus restritivo, chato, não. É para o nosso bem, é para a Sua glória, para o Seu louvor, pois exalta quem o Senhor é, nos protege, nos abençoa. E queremos viver, Senhor, essa nova vida de obediência. Deus Santo, eu quero pedir a Ti, meu Deus, sobre a vida do meu irmão, que tem travado uma luta na sua carne, que tem, meu Deus, vivido na prática de alguns pecados e não tem conseguido superar esses pecados. Tem misericórdia, Senhor. O Teu Espírito Santo já tem alertado, mas agora, meu Deus, eu peço a Ti que dê forças para resistir. Faz o meu irmão entender, Senhor, faz a minha irmã entender, que o Senhor já o libertou da escravidão do pecado. Ele não tem nenhuma obrigação de ceder à tentação. Essa pessoa não tem nenhuma obrigação de desobedecer a Ti. Faz ela encontrar alegria, paz, regozijo, refrigério em obedecer ao Senhor e à Sua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém e amém. Querido e amado irmão, que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Na próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez para darmos continuidade a esta palavra abençoada, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, fiquem na paz e até semana que vem, se Deus quiser.